Fala, segundão, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. Galerinha, o tempo passa voando, já estamos finalizando, estamos na finaleira de outubro, entrando em novembro. Para quem vai fazer treineiro, domingo agora, dia 3, é a primeira prova do Enem. Olha só, ciências humanas, linguagens, suas tecnologias e redação. Próximo, dia 10 ainda, nós teremos Ciências da Natureza e suas tecnologias e matemática. Mas você sabe que aqui nós preparamos desde o primeiro ano para que você chegue no Enem tranquilão, já sabendo como resolver questões. Mas tem um a mais, temos um plus para vocês. Você pode acompanhar em cada um dos domingos do Enem, depois de fazer, é claro, sua prova, lá no finalzinho da tarde, 6:30 da tarde, aqui no canal Educação Adventista Brasil, a correção ao vivo do Enem. Nós temos um time de professores que estará de plantão no domingo, inclusive eu ali ajudando também a corrigir a prova do Enem e trazendo para você, né, uma análise prévia, um potencial gabarito para que você mande muito bem depois também, quando chegar a sua vez para valer. Beleza, então, sem mais demoras, vamos para a geografia. Lembrando, estamos na penúltima aula de geografia deste ano. Olha só, o tempo passa muito rápido. Lá em novembro, nós vamos ter a última aula de geografia, se eu não me engano, dia 28 de novembro, e aí acaba o Chave do Enem em 2024, e a gente só mira em 2025, hein? E aí, segundão, já vai ser o ano derradeiro para você prestar o Enem e mandar muito bem, porque você se preparou conosco. E o que temos para hoje, professor? Vai lá, seja direto e objetivo. Primavera Árabe, questão de Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia. Três temas de geopolítica, que está lá na sua apostila do quarto bimestre. Nós conversamos com a apostila, com o material da CPB, mas são três temas que podem aparecer nos próximos anos em vestibulares e, é claro, na prova do Enem. A Primavera Árabe, que é aquela série de revoltas que eclodiu no mundo árabe, norte da África, Oriente Médio, no comecinho dos anos de 2010, 2011, vamos falar sobre a questão entre Israel e Palestina, que agora está, né, vivendo seu auge ali de conflitos entre o governo de Israel e os grupos terroristas que tentam buscar, né, a defesa de alguns ideais palestinos, mas que aconteceu, né, que é um conflito desde o final dos anos 40. Agora está no ápice, pode aparecer novamente. E também a questão Rússia-Ucrânia, que começou em 2014 com a anexação da Crimeia no sul da Ucrânia e depois, em 2022, escalou para um conflito com a invasão do território ucraniano por parte das forças militares da Rússia. Então, pensa em três assuntos que podem aparecer para vocês nos vestibulares e na prova do Enem nos próximos anos. Vem comigo, então, vamos para a primeira questão. Lembrando que a minha primeira questão é a oitava da lista, tá? Hoje eu estou, inclusive, apresentando uma aula de um outro lugar. Estou aqui na região amazônica, na verdade, no começo da região amazônica, e o professor depois entra com vocês em história, direto do estúdio, para falar sobre história. Belezinha? Vem lá comigo, então. Questão 8 do nosso simulado diz o seguinte: há 10 anos, diversas revoltas populares aconteceram em mais de 10 países do Oriente Médio e do Norte da África, né, o grupo árabe ali. Essas revoltas ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Esse termo, popularizado pela mídia ocidental, refere-se às revoltas e protestos populares que ocorreram em diversos países do Oriente Médio e do Norte da África a partir de 2010. Tem aqui um artigo retirado ali em 2021. A maior parte dos protestos nessas regiões concentrou-se no descontentamento da população em relação ao, vem comigo então aqui, presença de governos ditatoriais e pouco preocupados com a qualidade de vida da população. Todos esses movimentos que aconteceram nesta porção do mundo árabe foram motivados, né, no tema principal, para a derrubada de ditadores. Esses países eram, e ainda alguns são, nem sempre essa revolução deu certo em todos os países, mas são governados ou eram governados por ditadores que estavam há muito tempo ou estão há muito tempo no poder. Soma-se a isso a crise econômica que afligiu o mundo em 2009. Foi uma crise de crédito lá nos Estados Unidos. Alguns bancos americanos entraram em colapso. A Europa foi puxada por isso, porque a Europa é credora
e o mundo inteiro entrou numa pequena depressão, numa crise ali turbulenta. Essa crise turbulenta deixou entre as marcas, né, uma marca que foi a inflação global. Os preços começaram a subir globalmente. Agora imagine vocês no mundo fechado, com ditaduras pesadas, o custo de vida piorando ainda mais. Então, nós dizemos que esses foram os dois estopins. O primeiro, a ditadura. E o segundo, né, quando as condições se tornaram ainda mais difíceis nesses países. Então, não em todos, mas nesses países com as ditaduras, né, os motivos para a revolta foram potencializados, chegando então a essa questão. Pegou a ideia aqui? Vem comigo, mais uma. Agora pegando um aspecto da Primavera Árabe que pode aparecer com mais força, porque não acabou ainda. Com 6 anos recém-completos, isso aqui de 2018, e ainda não acabou totalmente. A guerra civil na Síria tem origens que passam pela Primavera Árabe, no Oriente Médio e na África, e por outros episódios do complexo contexto geopolítico da região. A Síria é um dos países onde a Primavera Árabe começou, onde nós tivemos lá grupos opositores ao governo de Bashar el-Assad. O ditador sírio já é a segunda geração. O pai dele foi o primeiro ditador. Quando o pai dele falece, salvo engano, no começo dos anos 2000, ele assume com mãos de ferro. Tem uma certa prosperidade econômica em função do petróleo, mas o governo sob bastante pressão em cima do povo, né? O povo sob pressão. E sobre esse conflito é correto afirmar que uma coalizão global envolvendo Estados Unidos, Reino Unido e França realiza ataques contra militares do Estado Islâmico na Síria desde 2014. Então, o estopim foi a Primavera Árabe. Nós vamos ter, de um lado, os rebeldes contra o governo de Bashar al-Assad e, do outro lado, o governo Bashar al-Assad tentando se manter no poder. Diferente de outros lugares, ali o governo ganha apoio da Rússia. E essa guerra civil, ela se alastra. O que acontece no meio da história é que lá para meados de 2013, virando para 2014, entra um terceiro elemento, por isso que costuma cair em vestibular. O Estado Islâmico. Próximo capítulo a gente vai falar sobre terrorismo. Próxima aula a gente vai ter questões sobre isso. O Estado Islâmico, você já deve ter estudado, é um grupo terrorista que foi fundado ali com desertores do exército do Iraque, com a invasão americana, né, no Iraque, e eles fundam esse grupo e tentam impor um território, um país árabe, chamado de Califado Árabe. E eles aproveitam ali vários territórios em conflito, dentre eles a Síria. Então, além da guerra civil, de rebeldes contra o sistema do governo, entra também o Estado Islâmico e toma parte. Quando isso acontece, a coalizão ocidental, liderada pelos Estados Unidos, entra também no conflito, porque o Estado Islâmico ele vai, né, avançando sobre a Síria, sobre Iraque, a parte da Turquia. Então, para evitar que esse grupo terrorista avance ainda mais e se alastre ao redor, né, desses países do Oriente Médio, entra também em cena um grupo militar, aliás, uma coalizão militar liderado pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, e conseguem sim vencer o Estado Islâmico. A Síria até hoje vive com problemas relacionados à revolução, mas isso é tema para uma outra aula. Vamos comigo então para a 10ª questão. A chamada Primavera Árabe foi marcada pela inédita onda de protestos que varreu vários países do mundo árabe desde dezembro de 2010. Já falamos sobre isso. Acerca desse movimento e suas consequências para o mundo árabe, não se pode afirmar que, né, levou à queda de ditadores em países como Tunísia, Líbia, Egito e Arábia Saudita. Olha só, né? Olha a pegadinha. Por isso que você tem que voltar lá na sua apostila e dar uma olhadinha. Porque a Tunísia, sim, tivemos a queda. Líbia, sim, tivemos a queda. Desculpa, Egito, sim, tivemos a queda. Mas Líbia e Arábia Saudita, não. O governo se manteve, tá? E aí vamos falar um pouquinho lá, né, das características dos processos de revolta da população foram disseminados com a ajuda de novas tecnologias, comunicação e informação. Sim, isso é importante. Primavera Árabe foi a primeira revolução que aconteceu no mundo que foi organizada pelas redes sociais. Na época, inclusive, pelo Twitter, quando o Twitter realmente era um espaço para liberdade e democracia. Teve início na Tunísia, quando um homem jovem, ateu fogo
no seu próprio corpo, como forma de protesto contra o governo. Esse jovem virou símbolo da revolução contra o governo. Bouazizi era o nome dele, tá? A crise entre países árabes como Egito e Tunísia, entre outros, não era apenas política. Suas economias também sofreram aumento de preços e elevado desemprego. Saber diz respeito à crise que se espalhou. Já não era, né, uma região bem desenvolvida, mas a crise degrada ainda mais o cenário econômico e social, o que motiva ainda mais a revolução dentro deste recorte do mundo árabe. 11ª questão. Agora vamos falar um pouquinho sobre Israel e Palestina, um tema, né, que está na crista, na onda ali dos fatos geopolíticos. É uma questão do Enem. A situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando que a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável, devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, a anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria, dentre uma ou duas gerações, uma maioria árabe entre o rio e o mar. Existe um movimento mais à esquerda no mundo de Israel, né, na geopolítica israelense, que diz o seguinte: não deixe a faixa de Gaza e a Cisjordânia para os árabes, que eles fixem ali e fiquem ali. Porque ao anexar, você não vai conseguir expulsar todos, eles vão ser incorporados. E aí nós teremos Israel, né? De um lado fala para deixar eles ficarem, mas olha a preocupação. Como eles têm muito mais filhos do que a nossa cultura, em breve, né, se a gente colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, nós teremos uma população islâmica muito forte. Então a preocupação, né, está identificada em quê? Busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional israelense. Isso também é um dos fatores que conta muito, né, nesse conflito entre israelenses e palestinos. O aspecto da etnia e, obviamente, também, né, dos seus costumes e religião. 12ª questão. Vamos falar um pouquinho sobre a Rússia. Lembrando que a questão do conflito da Rússia não começa em 2022. A Rússia ela fez um teste em 2014 no sul da Ucrânia, numa região, né, chamada de Crimeia, que é a entrada do Mar Negro, a passagem importante que os russos queriam para o gás russo chegar até a Europa, a União Europeia. Então lá, colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça, e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante o século XX. Então, aqui, né, uma citação de Vladimir Putin no G1. Bom, o que nós temos ali? Né? Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, né, o que está ali, né, tocando ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento que as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Vamos traduzir aqui? Uh, Quando a União Soviética foi estabelecida, houve ali uma incorporação de vários estados, de vários países, que depois, com a fragmentação, voltaram a ser independentes. Dentre eles está a Ucrânia. E dentro dessa região, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, Crimeia, depois Donbás mais ao norte, que foi, né, a segunda área, em 2022, né, a Rússia vai mudar para lá o discurso, mas nessa região houve a instalação de população predominantemente russa. Mesmo quando houve a dissolução da União Soviética, a população ficou lá, permaneceu lá. Só que agora o território é ucraniano. Se tornaram cidadãos da Ucrânia, porém de origem russa, que falam russo, que têm os costumes russos. E essa foi a justificativa de Vladimir Putin em 2014 e também vai ser a justificativa em 2022. Não, eu quero retomar as terras onde os nossos irmãos russos permaneceram,
para que eles tenham o direito de fazerem parte da grande mãe Rússia, né? Essa é a justificativa, a defesa da população russa naquela região. Pegaram a ideia? Bom, próximo aqui. A imagem reproduz a manifestação popular ocorrida após a morte do general iraniano Qassem Soleimani, devido ao bombardeio dos Estados Unidos, comandado pelo presidente Donald Trump. Tá? Isso ali em 2020. Então, o bombardeiro que matou o general iraquiano, aliás, iraniano, não iraquiano, Soleimani, ocorrido em 3 de janeiro de 2020, acirrou a tensão entre Estados Unidos e Irã. Lembrando que o Irã e os Estados Unidos têm um tensionamento desde a Revolução Islâmica, cultural islâmica, que aconteceu ali, né, comecinho da segunda metade do século XX, e impôs dentro do território iraniano a lei extrema, a Sharia, né, o extremismo islâmico. Sendo que o Irã, até essa revolução, era um país muçulmano, mas que tinha grande abertura para o mundo ocidental e uma democracia, algo que foi interrompido por essa revolução. E, desde então, os ayatolás, os líderes religiosos, estão acima dos líderes civis, do presidente. E toda a visão iraniana é norteada pela Sharia. Pegou a ideia aqui? Então, lá. Os países apresentam um histórico de hostilidades em suas relações políticas e econômicas. E, na atual conjuntura, os motivos responsáveis pelos conflitos entre esses dois países são explicados por quê? Tentativa de manutenção de controle de áreas estratégicas do petróleo dos Estados Unidos, bem como sanções econômicas impostas ao Irã após suspensão de acordo nuclear. Sim, esse conflito ainda existe, só que agora é Israel versus Irã com a ajuda dos Estados Unidos. O principal motivo é a questão estratégica de petróleo. O Irã rompeu com os Estados Unidos, né, após a Revolução Islâmica, e isso dificultou que empresas americanas acessassem os poços iranianos. Até a venda, ou houve a venda do petróleo, mas agora controlado pelo Irã. E o segundo ponto, e esse aqui é muito importante, é que o Irã, ali, já no século XXI, ele rasgou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e começou um projeto de construção de usinas de enriquecimento de urânio, alegando ser usinas de enriquecimento de urânio para fins pacíficos, como, por exemplo, a produção de energia. Porém, eles não aceitam as normas internacionais de fiscalização. Isso acontece quando eles não querem usar da forma correta, obviamente. Então há toda uma tensão de que o Irã já tem armas nucleares. Inclusive, é o que motiva hoje Israel, né? Israel ter ali uma série de rusgas com o Irã e o Irã com Israel, e motivou, nas últimas semanas, os ataques mútuos. Pegou a ideia? Vem comigo, então, 14ª questão. Então, posição de países diante das punições contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Isso aqui é mais recente, 2023. Né? Então, perceba que boa parte do mundo é pró-Ocidente, condena a Rússia ou é pró-Ocidente. Nós temos também um número bem significativo de países neutros, que são os neutros, são aqueles que não estão de nenhum dos lados, mas tentam promover, né, o diálogo para ver se há uma solução. E o Brasil entra nesse contexto. O Brasil, historicamente, é neutro. E tem os países pró-Rússia e que apoiam a Rússia, que são minoria. Então, a maioria dos países que condena a Rússia pela guerra possui vínculos históricos. O vínculo histórico que explica a postura comum é o quê? O alinhamento ideológico lá da Guerra Fria, né, que ainda remete à Guerra Fria, a bipolaridade, que são aliados históricos dos Estados Unidos e acabam, é claro, ficando pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, que é, né, o grande líder do Ocidente. Pegou a ideia? 15ª questão. Na última década, a intensificação do risco geopolítico tem sido um aspecto constante na política mundial. No entanto, a economia e os mercados financeiros dão pouca importância a isso. A invasão da Ucrânia pela Rússia provavelmente quebrará esse padrão, porque ela terá como consequência o isolamento da 11ª maior economia do mundo e uma das maiores produtoras de commodities, né, matéria-prima. Então, essa aqui é uma reportagem que saiu um pouco antes da guerra atual da Ucrânia
aliás, da Rússia versus Ucrânia, eclodir. Então, com base nas informações do excerto, uma das consequências da guerra Rússia-Ucrânia para a economia global a curto prazo é o aumento da inflação em virtude da elevação dos preços de mercadorias básicas globais. E é isso que aconteceu. Você percebeu, né? Teve a pandemia, que já aumentou a inflação, mas depois da pandemia entra a guerra, e aí o preço de alguns produtos essenciais, como o gás para a Europa. A Europa viveu uma inflação muito mais forte que o Brasil, porque é dependente do petróleo e do gás ucraniano. Nós sofremos, por exemplo, na agropecuária, na agricultura, né, para ser mais preciso, porque nós importávamos da Rússia muito material usado como fertilizante. Que aí, né, foi feito acordo novamente, mas a inflação global sofreu pressão em 2022 até o começo de 2023. Então, sim, esse conflito, ele além da questão geopolítica local, além da questão humanitária, né, de guerra, pessoas ali expostas a todo tipo de violência, também causa impacto econômico global. Pegaram a ideia? Queridos alunos, por hoje é só. Espero que vocês façam uma prova maravilhosa no Enem de domingo agora. Não se esqueçam, aqui no canal Educação Adventista Brasil, nós teremos a correção no mesmo dia da prova, dia 6, dia 3 e dia 10, lá pelas 18h30. Aliás, você já é inscrito aqui, mas ativa lá o sininho, pelo menos para receber a notificação quando entrar no ar a correção. Espero vocês lá. Um forte abraço e fui! Até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri para mais uma aula aí da tão amada história. E hoje vamos começar aí com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, foi uma guerra bastante complexa. Eu digo sempre para meus alunos o seguinte, cara, a Primeira Guerra Mundial é mais complexa que a Segunda. A Segunda aconteceu porque a Primeira não ficou bem resolvida, essa que é a grande realidade. Mas na Primeira Guerra Mundial, nós temos vários elementos. Por exemplo, nós tivemos a corrida do processo do neocolonialismo na África e na Ásia, isso foi importante. Nós também tivemos a questão da paz armada, que todo mundo sabia que ia dar problema, começou a se armar, né, muito avanço tecnológico, e eles foram se armando, criando mais tecnologia bélica. Nós tivemos também o sistema de alianças, né, que foi extremamente importante. Tu tem também uma ascensão de outros países devido à segunda revolução industrial, Estados Unidos, Japão, França, que já era uma grande nação, mas que entra na segunda revolução industrial, Itália, Alemanha, Bélgica, vários países, muito nacionalismo junto dá problema. Tá? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, beleza? Talvez uma das guerras mais enigmáticas que nós tivemos na história. Né? Eu estava até conversando esses tempos dizendo o seguinte, que praticamente a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra entre parentes, né, na Europa, né? Muitos desses caras, eles eram primos, né? Eram filhos, eram netos da Rainha Vitória, né? A famosa Rainha Vitória da Inglaterra. Vamos lá, então. Vamos começar, então, a Primeira Guerra Mundial, 1914-18, foi o marco da política internacional que desempenhou o mapa de poder no mundo. As suas causas são diversas, envolvendo uma série de questões importantes e complexas. Viu o que eu falei para vocês que era bem complexo? Então vamos avaliar aí esses itens que estão embaixo ali, a partir de C para correto e I para incorreto, né? O famoso VOF. Né? Então vamos lá. O crescimento do nacionalismo em toda a Europa, em alguns problemas territoriais, podem ser listados como razões importantes para a Primeira Guerra Mundial. Certezinha. A ambição das potências do eixo e da política de apaziguamento dos ingleses e franceses eram elementos
motivadores do conflito. Será que esses dois aí, eles estavam interessados em apaziguar alguma coisa? Bom, a corrida armamentista iniciada na década anterior e um intrínseco sistema de alianças favoreceu a eclosão da guerra. Opa, legal. O advento do totalitarismo nazista e as ingerências estadunidenses na política europeia foram os principais motivos do conflito. A gente teve, o totalitarismo, mas será que foi nesse momento? Acredito eu que não. E aí, então, a gente tem a B, né, como a certa, correta a primeira, incorreta a segunda, correto a terceira, incorreto a quarta, beleza? Vamos, então, para a próxima. No início do século XX foi marcado por rivalidades entre potências europeias cujo clima de tensão e agressividade aumentava gradativamente. As principais potências tentaram prevenir-se nesse período aí, tá? Que ficou conhecido como a Paz Armada. Então se caracterizou pelo acordo do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, será que foi nesse momento? B, a corrida armamentista e a política de alianças entre as potências europeias. C, política de alianças com ênfase nos acordos comerciais da indústria bélica entre as potências europeias, como a China e a Índia. D, cooperação pacífica entre as potências europeias e a proliferação de desarmamento. Dá para fazer guerra assim? E E, política de alianças e acordos comerciais entre a França, Portugal e o Brasil. Essa daqui, gurizada, facinho, tá? B, corrida armamentista e a política de alianças entre as potências europeias. Gurizada, um detalhe interessante. Estava conversando com um amigo meu esses dias, uma amiga minha, e ela dizendo assim, Yuri, a gente tem que treinar essa gurizada para que eles não errem as fáceis. Tá? Esse é o sucesso do Enem. Não pode errar as fáceis. Tá? A difícil tu deixa para depois. A fácil tu tem que matar. Tá? Por quê? Porque tem todo um processo de ponderação aí. Não é tão simples assim, eu vou acertar aleatoriamente. Não. O sistema ele vai pensar o seguinte, cara, eu coloquei uma fácil aqui, o cara tem que saber. Eu coloquei uma média, ele tem que saber. A difícil ele não souber, beleza. O que acontece? Às vezes tem um cara lá que acerta uma difícil e acha que tá abafando. E aí ele vai ver a pontuação dele tá baixa. Por quê? Porque o sistema contou aquilo ali como o quê? Como simplesmente um chute. Então, tu tem que olhar para a questão fácil e matar essa questão fácil, tá? Então é por isso que eu digo assim, ó, vamos treinar para acertar as fáceis e as médias. As médios. As médios. Médio. As médias. As médias. As médias. Porque a difícil aí a gente, né, vê depois. Beleza? Vamos lá. 3. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa conheceu diversas experiências políticas de extrema direita, as quais ficariam conhecidas como regimes totalitários nazifascistas, tá? Então, ali já deu um spoiler, então já vamos para a questão que é a correta, tá? Então, a presença do Partido Único, a adoção de políticas de propaganda de massa, militarismo, políticas expansionistas de território, foram as grandes características do nazismo. Partido Único, partido da social, né, social trabalhista lá da Alemanha. A adoção de uma política de propaganda de massa, né, o Goebbels, por exemplo, foi um dos grandes, digamos assim, idealizadores dessa propaganda nazista. Militarismo nem se fala, né? Toda a estrutura aí de avanço desses símbolos do nazismo e o expansionismo territorial, né? Tu tem pelo menos aí duas frentes que eles saíram para fazer, né? A frente ocidental, a frente oriental, sem falar da frente africana também, né? Então isso daí foi um ponto extremamente importante que vem justamente a partir da ideia de revanchismo
que vai ser construído por causa justamente do fim da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Em 1917, a família real britânica realizou uma mudança no nome da dinastia, não sabia, não sei se vocês sabem disso. Hoje a dinastia é a dinastia Windsor, mas o real nome da dinastia Windsor é Saxe-Coburgo-Gotha, tá? E que é conhecido hoje como Windsor. Sabe por que que aconteceu isso? Porque eles mudaram esse nome para se distanciar justamente de uma herança alemã. Olha que coisa interessante. E isso aconteceu justamente no final da Primeira Guerra Mundial. Então, a alternativa correta aqui, né, é desvincular o governo inglês em relação à Alemanha, que impunha ataques severos à Inglaterra. Olha que coisa interessante. Justamente por isso que eles mudaram o nome da família. Hoje, a dinastia que está mandando, né, com o rei Charles, né, e por muito tempo a rainha Elizabeth, era Gotha, né, e não Windsor, né? Ele vai mudar para Windsor justamente para meio que fugir dessa relação com a Alemanha, tá? 5. Para muitos alemães, a derrota em 1818 foi uma experiência inesperada e altamente traumática. E isso acabou gerando um processo que levou, de certa forma, à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque quando eles perdem essa guerra, né, as pessoas que venceram a guerra, sinceramente, eu acho que eles não souberam ser bons vencedores. Eles pesaram a mão em cima das nações que haviam perdido a guerra, como é o caso, por exemplo, da Alemanha e o Império Austro-Húngaro. O que que aconteceu? Porque eles pesaram a mão em cima dessas nações e isso acabou trazendo, vindo à tona, uma ideia de revanchismo muito forte, tá? E isso fez com que fosse o grande combustível para que nós possamos ter mais para o futuro a Segunda Guerra Mundial. Então, a alternativa aqui que vai falar sobre isso é justamente o revanchismo, que mobilizou, né, o povo alemão, principalmente, né, para que existisse uma Segunda Guerra Mundial. Certo? Infelizmente, foi isso que aconteceu. Vamos para 6? Olha aqui, ó, muita gente fala sobre a gripe espanhola que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, professor, a gripe ela se originou na Espanha. Não, 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 tá? A gripe espanhola teve esse nome porque justamente a Espanha teria sido a primeira nação a notificar, a expor o que estava acontecendo na Europa na guerra, tá? Tudo leva a crer, gente, que o vírus que gerou a gripe espanhola teria vindo justamente das tropas norte-americanas dos Estados Unidos que levaram para a Europa, certo? Porém, ficou conhecido como gripe espanhola porque os espanhóis, como eles estavam meio que num espaço neutro da guerra, né? Eles teriam sido os primeiros a notificar que estava acontecendo uma gripe que matou muita gente. Então, os jornais da Espanha foram os primeiros a notificar o que estava acontecendo. É por isso que ficou conhecido como gripe espanhola. Beleza? Olha só que coisa interessante. Vamos para 7. A Primeira Grande Guerra foi um dos conflitos mais graves da história, com cerca de 8 milhões de mortos. Claro que isso daí depois na Segunda Guerra vai extrapolar, porque a capacidade de destruição passou a ser maior. Entre civis e militares. A respeito desse movimento histórico, leia as informações abaixo. Então, o estopim para a guerra ocorreu em Sarajevo, então capital da Sérvia, quando Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, foi assassinado. O Japão juntou seus aliados, França, Grã-Bretanha e Rússia, assim como a Itália e os Estados Unidos posteriormente. 3. O Tratado de Versalhes foi assinado antes da Primeira Grande Guerra e por ter estabelecido duas condições aos alemães,
esses declararam guerra contra a França. Após a Primeira Grande Guerra, a Áustria e a Hungria uniram-se em tratado internacional e formaram o Império Austro-Húngaro. Na verdade, aconteceu o inverso. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles foram separados. Então, a letra que está correta é a D, a 1 e a 2 apenas, tá? Depois, a 13 e a 4 estão incorretos. E aí tu pode dizer assim, professor, o Japão, sim, o Japão, na Primeira Guerra Mundial, né, ele juntou-se aos aliados. A gente tem que ter um certo cuidado, gurizada, também com a questão dos aliados, tá? Porque na Primeira Guerra Mundial tu tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Aliados não quer dizer que é aliança, aliados está ligado à Tríplice Entente. E o eixo depois, né, na Segunda Guerra Mundial, vai estar ligado à Tríplice Aliança, tá? Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou aí trabalhar de forma bastante rápida alguns pontos importantes da Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa noite. É isso aí. Valeu, tchau.